Bom dia, senhor vereador. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Cotia todo dia. Queremos ter aqui a sua paciência um pouco para uma entrevista, falar dos seus planos com a cidade, pode ser? Vamos lá, vamos dialogar. O senhor será o primeiro a ser entrevistado. Para mim é uma honra. A campanha, como é que está a campanha? Gilmar, não começou ainda, mas já está quente. Vamos enfrentar o gigante. E vamos derrubar o pé dele de barro. A primeira pergunta: por que é que você quer ser prefeito de Cotia? Eu sou fruto dessa terra. Meu berço é Cotia. Eu sou nascido em Cotia, nasci no Jardim Monte Santo em dezembro de 1972 e tenho por essa terra um profundo amor. E para mim seria uma honra absoluta. Eu seria o melhor prefeito da história dessa cidade e serei o melhor prefeito da história dessa cidade porque eu amo a cidade e não apenas os recursos que essa cidade tem. Nesses 2 mandatos de vereador, o que você observou de mais importante que precisa mudar? O amor pela cidade, Sônia. Eu acho que tem uma questão aqui na cidade de Cotia, na política cotiana, de que as pessoas têm uma intenção profunda fora do poder e que quando chegam no poder modifica muito, porque a pujança do poderio político de Cotia é uma coisa realmente impressionante. Tem um alto político da sociedade aí que diz o seguinte: Cotia não tem uma Câmara Municipal, Cotia tem um Senadinho, né? Tal é a pujança disso aqui e o que se faz com esse poder. Então, eu, Sônia, acredito verdadeiramente que nós precisamos mudar a cultura política da cidade de Cotia. Ela precisa ser uma relação de representatividade real e não representatividade pessoal da cidade. E o que acontece hoje é que, ao chegar na Câmara Municipal, ao chegar na Prefeitura, as pessoas acabam representando a si próprio, a seu grupo político e não os anseios da sociedade. Se fosse para você definir Cotia em uma palavra, qual seria ela? A cidade das rosas, que está só com os espinhos. Eu queria falar agora da sua disputa, ou da sua carreira como vereador. Você fez um primeiro mandato muito agressivo no seu primeiro mandato, com várias denúncias, com ameaças que você sempre colocou, inclusive andou escoltado por um período, chegou a sofrer até algum tipo de tentativa de atentado e tal. No segundo mandato, isso te fez você dobrar, essa sua atitude te fez dobrar, inclusive, a sua votação de vereador de 1.000 e poucos votos para quase 2.000. Mas no segundo mandato, muita gente diz que você tirou o pé do acelerador. O que foi? Foi falta de denúncia contra o atual prefeito ou foi medo? Não, nem uma coisa nem outra. Veja, Gilmar, se você olhar para trás, você vai estar vendo aí o que significou esses 2 mandatos. Eu tive uma atuação política profundamente eficaz no que diz respeito à ação enquanto parlamentar, enquanto fiscalizador dessa cidade. Acontece que eu estou sozinho, ou seja, não há uma única ação política minha, mesmo quando eu tive vitórias, eu fui derrotado. Mas deixa eu apimentar um pouco mais a pergunta do Gilmar, porque o que as pessoas, o que a gente escuta e algumas pessoas falam por aí é que assim, a oposição abrandou e que não há uma oposição fervorosa como havia antigamente e que a oposição estaria mais próxima. E a gente tem acompanhado isso mesmo, a oposição está mais próxima da situação. Perfeito. Sônia, isso me honra, me orgulha. Eu não tenho nenhum pingo de receio de falar sobre a nossa atuação política nesse momento. O mandato do prefeito Quinzinho Pedroso foi um mandato que teve resposta à altura da sua ação política. Nós respondemos absolutamente todo tipo de ação que foi ruim para essa cidade. E fizemos isso também no mandato do Carlão.
O Carlão acabou fazendo uma mudança política e de programa, de que todas as nossas questões levantadas e suscitadas na Câmara Municipal eram respondidas com muita brevidade. Eu nunca tive uma única ação de denúncia nessa Câmara Municipal nesses últimos 3 anos e meio que não tenha tido uma resposta imediata da Prefeitura. Agora, as pessoas falam muito em denúncia, mas até agora não me chegou aqui nenhum fato concreto onde eu pudesse estar pegando, a partir desse fato concreto, uma ação que eu pudesse estar envolvendo o Carlão numa ação de corrupção ativa. E eu tenho dezenas de outros exemplos que era corrupção ativa. Agora, o que me falha e o que me dá uma decepção muito grande é que o Ministério Público de Cotia, o Judiciário de Cotia, nunca tomou, esse sim, nenhuma ação concreta contra as denúncias que são concretas. Então, assim, isso... Você acha que o Ministério Público de Cotia não está cumprindo o seu papel? Gilmar, se tivesse, tinha um monte de gente presa. Tenho tranquilidade de dizer isso. Tranquilidade. Veja, eu sofri ações políticas de perseguição nessa cidade, que se não fosse a ação do Partido dos Trabalhadores na defesa da minha vida, se não fosse a ação da Igreja Católica na defesa da minha vida, eu hoje era história. Falando de Carlão Camargo, que você elogiou agora há pouco, inclusive, o que você acha de uma nota, assim, qual a maior virtude da prefeitura do Carlão, do governo Carlão Camargo? O serviço funerário. Por quê? Rapaz, é um negócio assim fantástico. Quando as pessoas morrerem em Cotia, pode ter certeza que vão ser muito bem atendidas. É uma coisa assim que eu tenho uma certeza muito grande que funciona. E as pessoas não são exploradas. Ou seja, o serviço funerário é gratuito. E nós não temos aqui os urubus, né, da ação quando se morre. Então, e o ponto mais crítico do governo dele? Os pontos mais críticos? Cita. Um é pouco. Eu acho que a saúde é uma tragédia administrativa, ela não é uma tragédia política, que tem uma diferença muito grande de uma da outra. É um governo que não conseguiu fazer continuidade na ação de saúde pública da cidade. E pior, nesse momento terceiriza a saúde pública de maneira absolutamente incompetente. O sistema de saúde, ele tem um tripé que é fundamental ser obedecido para que a gente possa ter uma saúde que funcione. Ele tem que ser público, ele tem que ser gratuito e ele tem que ser universal. A saúde de Cotia não é pública, ela é privada ou privatizada. As pessoas até acessam a saúde de maneira... vai no posto de saúde e são atendidas como se fosse um posto de saúde público. Mas ele é particular. O modelo é particular, ele não é modelo SUS. E isso acaba causando um conflito profundo entre o sistema brasileiro e o sistema local, por isso que não funciona. E essa competência esse governo não teve de poder operar. Calma, falando do teu partido, eu inclusive postei esses dias no Twitter que tem alguns candidatos a vereador, pré-candidatos, ou agora candidatos, né? Que não estão muito felizes com a sua campanha na rua, que acha que você está deixando a desejar. O que você tem a dizer sobre isso? Eu espero que esses candidatos me tragam as condições para que eu possa fazer a campanha do sonho deles. Veja, Jesus Cristo, para fazer milagre, teve que ter 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho condição, Gilmar, de fazer milagre se esses mesmos candidatos, seja eles quem forem, não produzirem as condições para que isso aconteça. Por exemplo, uma das reivindicações ou reclamações que você às vezes não vai nas agendas dos pré-candidatos, ou seja, prestigiar, fortalecer essas reuniões. Por quê? Se é que ocorre. Então, exato. Primeiro, eu estou esperando a tal da agenda. Mas, de todo modo, assim, a minha agenda tem sido muito concorrida, tem sido muito cheia, Gilmar. Eu tenho andado por essa cidade, porque eu tinha uma cidade muito grande, são 325 quilômetros quadrados de cidade. Então, você tem uma reunião, às vezes marcada no Jardim Japão, e uma outra reunião marcada 2 horas depois, no quilômetro 21 da Raposo. Às vezes não dá conta de você conseguir humanamente estar em 2 lugares tão distantes, com horários tão próximos. São 16 candidatos hoje, que nós vamos chegar a 20, pelo menos 20 se for uma chapa só do PT. Então, é uma questão de conciliação e de ajustamento de agenda, mas isso é muito mais uma intriga gilmariana do que propriamente um problema no PT, viu? Não tem esse problema, não.
Você é católico, praticante, e com isso você espera que você vai ser o candidato da Igreja Católica? Gente, vocês não conhecem, as pessoas não conhecem a Igreja Católica, não fazem a menor ideia. A Igreja Católica não tem candidato. O candidato da Igreja Católica é Jesus Cristo. Só. Né? As pessoas têm direito a fazer opções. Eu acho que os padres da Igreja Católica, é público e notório que eles têm uma opção política diversa da atuação comum da Igreja nesse momento. O que tem gerado, aliás, algumas situações bastante constrangedoras até, em alguma forma dentro da base da Igreja. Mas de todo modo é muito natural. Eu não sou candidato da Igreja, porque a Igreja não tem candidato. Mas eu sou um candidato na Igreja. E isso sim, eu sinto profunda honra em ser representante católico na política. Eu sigo a orientação da doutrina social da Igreja, eu sigo a orientação da Igreja Católica, eu tenho profundo respeito pelos padres, pelos sacerdotes católicos, e tenho relação com todo o povo cristão, que é a minha religiosidade. E sou profundamente ecumênico. Eu acredito que as pessoas, a essência maior do ser humano é a sua religiosidade, seja ela qual for. Então, a questão da Igreja, não esperem da Igreja anúncio de apoio a candidato A, B ou C. Né? Eu não sou um deles, aliás. Eu queria já entrar na questão plano de governo. Qual vai ser o principal ponto, o norte da sua campanha? Eu acho que a educação, Sônia, a educação ela vai criar nós vamos refundar o processo da educação na cidade de Cotia. A cidade de Cotia tem uma política pública educacional profundamente empobrecida do ponto de vista da ação política. Né? Ela funciona porque ela tem um setor pedagógico que tem uma cartilha pré-estabelecida, e essa cartilha ela necessariamente é cumprida por obrigação de lei. Mas não existe política pública educacional na cidade de Cotia. E eu estou para te dizer que nunca houve um esboço de política pública há algum tempo atrás, quando houve um aumento nas creches da cidade. Mas fora disso, como política pública educacional, o que tem uma obra faraônica numa ponta da cidade e toda uma falta de estrutura profunda em todas as outras escolas. Né? Cotia é uma cidade que consegue inaugurar pintura de escola, né? Como se fosse uma escola nova. Então, essas coisas precisam ser modificadas, os professores precisam ser ouvidos e valorizados na acepção da palavra, e nós precisamos refundar o processo educacional no sentido pedagógico, no sentido cultural e no sentido de inclusão da sociedade no sistema educacional das nossas crianças. Você criticou a saúde como principal problema da atual gestão do ponto de vista do atendimento social. Qual é o seu programa de governo para a saúde? Nós vamos radicalizar a questão do SUS. Né? Nós vamos realmente fazer com que o Sistema Único de Saúde no município de Cotia funcione. O Sistema Único de Saúde é um sistema que, dentre todos os sistemas públicos de saúde do planeta, é com certeza o maior e mais avançado programa de governo que se pode ter. Nós temos algumas questões para serem feitas, Gilmar, que são questões fundamentais. Por exemplo, a questão do médico da família. Você consegue, dependendo da forma e da gestão que você estabelecer com o médico da família, construir uma relação de diminuição de até 30% das pessoas que são atendidas no pronto-socorro. Por que acontece? E onde que está talvez o gargalo da situação da saúde? Quando você tem a pessoa que é cardíaca, a pessoa que é diabética e a pessoa que tem pressão, problemas de pressão, você tem aí uma demanda de emergência, se essas pessoas não forem previamente atendidas, muito superior ao que se você fizer um atendimento prévio. E é possível mapear essas pessoas. É possível você ter uma condição prévia de entender quem e onde estão essas pessoas que têm esses 3 tipos de doença, que elas são previsíveis, elas são tratáveis antes de virarem emergência. Porque quando elas viram emergência, aí elas passam a ser profundamente caras. E aí o município acaba tendo que fazer um problema de
resolver um estancamento onde, na verdade, você poderia ter evitado que tivesse sangria. Então, o que acontece em Cotia é que não há planejamento prévio das situações. Agora, veja, você tem dois outros tipos de clientes na saúde, que são os clientes emergenciais de fato. Uma criança com bronquite, você não tem o que fazer, ela tem que ser atendida naquele momento. Um acidentado, não tem que discutir, vai ter que atender naquele momento. E uma Noves Foras, aqueles que vão segunda-feira para pegar atestado médico, né? Que é um outro detalhe também. Por falar nisso, desses que vão só para pegar atestado médico, vamos falar dos médicos. O médico em Cotia hoje, nos pronto atendimentos, eles não cumprem a carga horária para a qual foram contratados. Então eles dividem o horário, onde era para ter 2 médicos, eles vão um meio-dia e outro meio-dia no meio-dia seguinte. Como é que... E muita gente, eu ouvi recentemente de uma pessoa da prefeitura dizendo, não tem, é difícil enfrentar, já se tentou, mas eles são extremamente corporativistas, eles são fechados entre eles. Como é que você vai enfrentar esses caras? Primeiro, eu quero dizer que a classe médica é uma classe que você tem que ter um profundo respeito, porque eles cuidam daquilo que é mais delicado para a pessoa humana, que é a sua dor. Agora, tem algumas coisas que chegam a ser, seriam engraçadas se não fossem trágicas, Gilmar. Eu, por exemplo, já vi médico que parece que ele não é médico, ele recebe um espírito ali, ou qualquer coisa semelhante, porque ele simplesmente não olha para o paciente, né? Ele faz uma taquigrafia ali, ele coloca a mão na testa, fala o que você tem, começa a escrever, parece que está recebendo lá uma mensagem psicografada. O que acontece é que nós temos uma situação de moleza mesmo com o sistema de serviço da cidade. E pagamento ruim, Gilmar. Você precisa oferecer para esses médicos condições salariais e financeiras que sejam atrativas, e a partir desse atrativo do salário, exigir que a carga horária seja cumprida. Ou então, nós vamos realmente fazer um enfrentamento até conseguir localizar médicos que tenham responsabilidade. Porque todo mundo é muita gente. Né? Todo mundo é muita gente. Ou seja, não são todos os médicos que têm essa prática. Agora tem uma parcela que conseguiu fazer uma pequena mafiazinha que tem dado certo. Agora ela vai dar certo enquanto você não enfrentar. Se nós chegarmos no governo, e nós vamos chegar, nós vamos enfrentar essa situação com muita clareza, com muita tranquilidade. Impossível falar de plano de governo sem falar de transporte coletivo de Cotia. Qual é a solução que o seu governo vai dar para esse tema? Vergonha na cara. Vergonha na cara. A prefeitura de Cotia, ela precisa fazer uma reflexão profunda sobre a questão do respeito ou da falta de respeito que ela tem tido com a sociedade. Sônia, são 14 anos, indo para 15 anos, um contrato de emergência que poderia durar no máximo 6 meses. Agora veja, aí de novo entra a questão do Ministério Público, aí de novo entra a questão do Judiciário, e aí de novo entra a questão do Tribunal de Contas. É uma mentira tudo isso. É uma mentira. Eles, na verdade, existem para não funcionar. Mas a justiça, é o que todo mundo diz, ela precisa ser provocada. Certo. Alguém está provocando isso no Ministério Público, no Tribunal de Contas e tudo mais? Sim, veja, o próprio Tribunal de Contas provoca. O meu mandato já provocou. Nós já fizemos ações aqui, questionamentos profundos, inclusive dentro da Câmara Municipal. Aliás, é um tema recorrente. Terça-feira da semana passada, eu fiz questão de falar novamente sobre a questão do transporte coletivo. Sônia, a grande verdade é a seguinte. A Prefeitura de Cotia se submeteu a um processo de semi-máfia no transporte público municipal. Essa justificativa de que fosse uma pequena máfia incrustada no serviço de transporte alternativo da cidade acabou fazendo com que a empresa concessionária, que é a Danúbio Azul, se arrogasse dessa desculpa e justificativa e não cumprisse com o seu contrato. A Danúbio Azul manda ônibus a hora que quer para onde quiser. Ela não tem uma fiscalização efetiva sob a justificativa de que, como tem um transporte alternativo, que no meu ponto de vista não é alternativo, é o principal, ele acaba fazendo com que a prefeitura tenha essa letargia conivente de não assumir a sua responsabilidade e resolver o problema do transporte público da cidade. O Partido dos Trabalhadores, chegando no governo, vai ser a nossa primeira atitude. Nós vamos fazer com que o serviço de transporte público da cidade funcione em 3 meses.
Isso quer dizer que você vai enfrentar os pirueiros? Não, nós vamos fazer com que os pirueiros trabalhem de maneira adequada. Não precisa ter enfrentamento, Gilmar, precisa ter organização. Agora, se acharem que a prefeitura é a casa da mãe Joana, então pode se preparar. Nós vamos fazer com toda a certeza do mundo aquilo que a lei determina. Mas uma das justificativas aí, em off, que se costuma dizer, é que, por exemplo, a concorrência pública do transporte coletivo não ocorre, não acontece, por um dos motivos, além da Danúbio, seria a questão dos pirueiros. Como é que você vai enfrentar, ou como você vai solucionar isso? É mentira, Gilmar. Os pirueiros, eles são parte do transporte ou do serviço de transporte público da cidade. Eles não são um ser fora do processo. Eles fazem parte, aliás, de maneira essencial. Aliás, Cotia tem umas coisas que são estranhas. O serviço alternativo de transporte é o serviço principal. Assim como o serviço de segurança pública alternativo, que é a Guarda Civil Municipal, é o principal. Então assim, Gilmar, vai ser enfrentado, nós vamos colocar a concorrência pública para funcionar e ela vai ser respeitada porque ela vai ser transparente, ela vai ser democrática, ela vai ser participativa e ela vai ser aplicada. Isso é sob o ponto de vista, vamos dizer assim, de política pública, de controle da prefeitura. Mas objetivamente, qual é o modelo de transporte que você sonha para Cotia? Eu acho que o melhor de todos os modelos, Gilmar, é o modelo da concorrência real, né? Então, embora nós não temos isso ainda definitivamente pronto, que estamos discutindo com o PT, mas eu acredito que nós dividiríamos a Raposa em duas parcelas, indo sentido São Paulo, parte da direita e parte da esquerda, e nós criaríamos duas concorrências, né, para que a via principal fosse o elo de ligação entre elas. Então, num setor teria um tipo de empresa operando e no outro setor, na outra via, né, ou seja, leste-oeste da cidade, nós teríamos uma outra empresa operando para que elas pudessem concorrer no eixo principal. Isso faria, Gilmar, com que nós pudéssemos ter aferição da qualidade do serviço público e concorrência para que esse serviço pudesse ser feito de maneira adequada. Porque eu não acredito que o serviço tenha que melhorar. Eu acredito que o serviço tenha que ser feito. Ele não é questão de melhorar ou piorar, é questão de ter responsabilidade pública, de fazer com que ele se execute, porque é desse transporte que depende a vida das pessoas. É a partir dele que eu vou trabalhar, é a partir dele que eu levo o filho para a escola, é a partir dele que eu vou para o lazer. Então, ou ele funciona de maneira adequada e justa, ou ele não vai funcionar. Não existe meio termo para isso. É uma questão de legalidade. Gilmar, só para concluir essa questão desse raciocínio que eu acho importante, o problema não está nos pirueiros, assim como o problema não está na prefeitura do Belzul. O problema está na incompetência de um governo de fazer um enfrentamento e regulamentar o serviço de transporte. As pessoas precisam saber qual é o horário que o ônibus sai do determinado ponto de ônibus e qual horário que ele passa. Já tem tecnologia hoje de GPS que você consegue fazer com que esse ônibus tenha controle. Uma perua não pode ficar parada 15 minutos no ponto de ônibus, sem que ela seja multada. Tem que ter um regramento simples. E o camarada que for flagrado fazendo isso pela segunda vez, vai ser cassado o alvará dele. É simples. Ou seja, onde está o medo? Onde está o problema? Eu acho que esse medo é uma justificativa para uma outra questão, chamada corrupção. Porque o que está acontecendo na cidade, na verdade, é uma letargia provocada. Eu não consigo acreditar que o transporte público não tenha solução por causa dessa história de que tem uma máfia. Mentira. Não existe essa perspectiva. O que existe é uma letargia conivente por parte da prefeitura de não fazer com que esse serviço funcione. Para fechar o eixo das 4 principais necessidades públicas, vamos dizer assim, você falou de educação, saúde, transporte, vamos falar de segurança. A cidade vive hoje um momento, não na cidade toda, mas em alguns setores dela, notadamente mais para a região da Grande Viana, com relação à saúde pública, à segurança pública. Como é que você vai tranquilizar esse
Veja, eu acho que nesse momento a cidade tem um prefeito e segundo um jornal aqui da cidade, está dizendo o seguinte: segurança pública, Carlão Camargo impõe tolerância zero. Né? Eu acho que tem que ser datado isso aqui, porque hoje é dia 13 de junho, aliás é de maio, de segunda quinzena de maio de 2012. Ele impôs tolerância zero. Né? Isso aqui é uma brincadeira. Né? O que a cidade está passando hoje é efeito da política pública que nós temos aqui. O governo do PSDB, seja a nível estadual, seja a nível municipal, ele tem, esse sim, um conluio com o que é de errado na questão da segurança pública na cidade. Nós temos uma situação hoje de que um guarda municipal, ele está completamente desmotivado. Cotia, Gilmar, tem talvez uma das maiores e melhores experiências do Brasil na questão da municipalização da segurança pública. Nós temos 120 ou 150 policiais militares e 450 guardas civis municipais. Mais uma vez, o serviço que deveria ser alternativo é o serviço principal. A Guarda Civil Municipal de Cotia vai ter, na minha proposta de governo, um diálogo com o governo federal para que Cotia possa fazer a primeira experiência de municipalização do serviço de segurança ostensiva. Eu vou propor ao Ministério da Justiça para que nos dê autorização de municipalizar a segurança pública ostensiva no Brasil. Por quê? Porque a Guarda Civil Municipal de Cotia, ela é um serviço de excelência na questão ostensiva. Agora veja, eles fazem trabalho de policiais militares e têm salário de segurança de rua. Eles têm uma situação que tem porteiros que ganham muito mais do que um Guarda Civil Municipal que enfrenta o crime de fato. Então, eu quero dizer que eu tenho profunda honra da Guarda Civil Municipal, eu tenho orgulho da Guarda Municipal de Cotia. Quem não sente orgulho, quem não honra essa Guarda Municipal é a Prefeitura. Isso, infelizmente, é uma coisa que eu tenho ouvido. Gilmar, não é mero acaso o recrudescimento da questão da segurança pública na cidade. Ela é efeito da desmotivação que a Guarda Civil Municipal teve a partir desse ano, de abril desse ano. Houve promessas e pode ver, logo após essas promessas não serem cumpridas, o crime aumentou. E aumentou porque a Guarda Municipal, infelizmente, perdeu a sua motivação. É muito perigoso o que está acontecendo na cidade de Cotia hoje. Porque nós estamos com a principal força de segurança ostensiva desmotivada. Você tem um comando que está, parece que há 15 anos. Eu não sei o que o Cilso tem. E olha, eu já tive problemas maiores com o Cilso. Mas eu acho o Cilso hoje um sujeito muito mais equilibrado. Mas ele não precisa ser comandante eterno. Não dá. Precisa modificar. Precisa fazer um novo nível de tolerância com relação à questão da segurança pública da cidade. E a Guarda Civil Municipal é uma honra para o município de Cotia. Uma honra. Eu tenho pela Guarda, talvez seja um outro modelo político, Gilmar, que o Partido dos Trabalhadores fazendo vai ser também bastante inovador a nível Brasil. Né? A Guarda Civil Municipal teria um tratamento muito especial. Outra questão muito séria na cidade é a questão da ocupação do solo. Então a cidade hoje tem uma quantidade enorme de condomínios aprovados, liberados, essa coisa toda, e muita gente é contra muita gente, que eu digo, entidades, uma parcela da população. Como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vê? Se você assumir a prefeitura, por exemplo, você vai congelar condomínio, você vai desautorizar condomínio já aprovado, como é que vai ser isso? Gilmar, eu queria fazer uma questão anterior. Nós temos nessa questão, talvez, até me ajeito, porque essa é talvez o grande segredo da administração do PSDB nesses últimos 12 anos na cidade de Cotia. Eu acho que o ponto está exatamente aí. Por que Cotia caiu profundamente a qualidade de vida? Porque existe um modelo político de uso e ocupação do solo que ele é irracional. Veja, os urbanistas dizem que o que acontece em Cotia é o chamado ocupação desordenada do solo. Eu acho que isso não é verdade em Cotia. Porque a política habitacional de Cotia, ela é ordenada. Ou seja, é ordenada pela prefeitura. O que ela é desorganizada. E ela tem um efeito perverso sobre todos os outros setores. Nós temos salas de aula com 48 crianças na primeira série e segunda série do ensino fundamental.
Por quê? Porque houve um acúmulo de pessoas sem que a cidade tenha podido se preparar no decorrer da sua caminhada de uma construção natural. Nós não temos na cidade de Cotia, hoje, uma responsabilidade pública sobre o uso e ocupação de solo. A ordenação política da cidade de Cotia na questão do uso e ocupação de solo é uma ordem completamente nefasta para a cidade. E ela vai ter consequência. Por que os postos de saúde estão cheios? Por que o sistema de creche não funciona? Por que o transporte é o caos? Porque houve um aumento de demanda ordenada pela prefeitura. Porque, veja, me mostra uma favela nova em Cotia. Isso é ocupação desordenada. Descontrolada. Você não consegue controlar, vem um grande número de pessoas para a cidade e você acaba perdendo a condição de poder público. Me mostre uma favela nos últimos 8 anos nova na cidade de Cotia. Você não consegue ver. Então não tem ocupação desordenada não. Tem irresponsabilidade pública. Veja, Gilmar, 317 condomínios vieram para Cotia nesses últimos 4 anos e segundo o secretário de Meio Ambiente, esses condomínios não fizeram a sua contrapartida sequer ambiental, que é obrigatório por lei. Eu tenho uma lei projetada, parada, há 1 ano aqui na Câmara, que diz o seguinte: todo condomínio com mais de 20 unidades habitacionais precisa necessariamente oferecer uma contrapartida social. O que significa isso? Um condomínio como o Bairro Novo, que é uma mentira velha, 2.600 unidades habitacionais. Esse pessoal chegou aqui, da Lopes, da Gomes Fernandes, sabe Deus, da Odebrecht, tiveram um lucro estrondoroso, cada casa vendida a média de R$130 mil, 2.500 unidades, 2.600, e eles foram embora, não deixaram uma quadra poliesportiva do lado de fora. Mas você vai frear isso ou não vai? Nós vamos frear, Sônia, nós vamos frear. Os critérios para poder construir um novo condomínio em Cotia vão ser modificados profundamente. Eles não vão acontecer ao Deus dará. Eles não vão, de jeito nenhum, vai ser aprovado um único alvará nessa cidade sem que ele tenha condição de receber essa população que está chegando, sem que tenha um posto de saúde, se ele for um grande condomínio, para poder ficar na circunvizinhança, sem que tenha uma creche e uma escola que a gente possa estar colocando essa nova população. Porque, veja, não é apenas o morador do condomínio que é prejudicado com essa ação nova. É também o morador que já mora na cidade há muito tempo. Ou seja, junta 2 vítimas por causa da insanidade da prefeitura. Então, eu quero dizer para vocês, com toda a tranquilidade do mundo, nós vamos rever com toda certeza o atual modelo. O atual modelo. Nós vamos fechar a porteira ali, vamos no 21, vamos criar um pedágio ali para dizer que não entra mais ninguém de Cotia? Não, claro que não. Isso seria insanidade. Mas a gente precisa começar agora a fazer geração de emprego e renda. Nós temos um modal de transporte no município de Cotia completamente inexplorado, porém prometido há décadas, que é a questão da ferrovia, que precisa, aliás, que o Cotia todo dia tem discutido tanto. Nós precisamos aproveitar esse modal que ele está dentro do nosso município, e eu tenho dito que nós ficamos na esquina do planeta. Cotia está na esquina do planeta. Se fosse portugueses que tivessem descoberto Cotia, a gente ia estar bem. Porque o que acontece? Ia ser feito uma grande padaria não, ia ser feito, na verdade, um processo de logística política aqui, que é fantástica. Nós estamos no Rodoanel, a 60 quilômetros do Porto de Santos. Vamos ficar a 40 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. E temos dentro do município também uma ferrovia. Nós temos ligação com a Castelo Branco, que liga todo o interior de São Paulo, com a Regis Bittencourt, que liga todo o sul do Brasil, e com o Rodoanel, que vai ligar o restante do país no município de Cotia. Então, aproveitar disso para gerar aqui um setor de serviços, um setor de comercialização, é uma coisa fantástica. Eu estou indo agora. Você está falando em Porto Seco? Não só Porto Seco, Gilmar. Eu acho que Cotia tem um potencial que precisa ser aproveitado e dialogado com o governo federal e estadual pela localização. Quando se fala que é um absurdo ter um aeroporto em Cotia, eu vejo exatamente o contrário. Acho que o absurdo é a gente perder a oportunidade de ter. Nós precisamos criar Então você acabou de dizer que você é a favor de ter um aeroporto. Claro que sou. Isso gera emprego, gera renda, isso gera progresso. Claro que sou favorável, profundamente favorável. Ao contrário do Quinzinho, que aliás
Fez o seu sucessor? O Carlão? Eu sou favorável. Por quê? Porque isso vai fazer com que a nossa cidade possa ter investimentos para a gente poder criar a saída da Raposo Tavares. Nós precisamos ter uma rodovia paralela aqui na Raposo Tavares. Nós temos uma ligação não aproveitada com a Regis Bittencourt. Se você for eleito, você vai dar continuidade ao projeto do monotrilho que o Carlão vem defendendo? Que projeto? Que projeto que o Carlão está defendendo, pelo amor de Deus? Me mostra para mim poder defender também? Eu nunca vi. E olha que eu estou há 8 anos exercendo o mandato. Eu nunca vi empenho nisso. Isso funciona, Sônia, como manchete de jornal que apoia o governo. Agora, como ação efetiva de procurar o governo do estado, de falar, olha, é importante a gente ter isso, Cotia está numa situação privilegiada geograficamente, ir para o governo federal, convencer o Ministério dos Transportes, convencer o Ministério da Cidade. Eu tenho essa condição. Eu tenho. Aliás, Sônia, muito do que veio do governo federal veio por causa da minha ação. Muito do que veio do governo federal fui eu que fui nos ministérios defender a prefeitura, defender a sociedade cotiana, porque eu acho que é importante. Gilmar, eu queria só voltar num ponto que você começou numa fala sua que eu acho importante. Eu não perdi uma única característica da minha situação de oposição. Nada. O que eu não quero mais é ter uma ação sectária com relação à política. O que eu perdi foi o encanto de achar que eu ia resolver isso, segundo as palavras do bispo de Osasco, com uma machadada só na árvore. E aí eu perdi o encanto, Gilmar. Agora, fora isso, eu quero bem. Eu tentei já no governo do Quinzinho fazer um diálogo com o Ministério da Cidade, quando o Olívio Dutra era ministro das cidades, para poder fazer obras aqui em Cotia. Não foi aceito. E aí, lamentavelmente. Agora, o Carlão não só aceitou, acho que ele fica mais em Brasília ultimamente do que em Cotia, aliás. Vai gostar de viajar assim em outro lugar. Gosta mais do que eu. Então, gosta mais de Brasília do que eu. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que nós estamos num momento político muito bom. O que está faltando é um governo que defenda essa cidade. O que está faltando é um prefeito que possa dizer que Cotia é a cidade do futuro. Do futuro não, do presente. Nós temos uma Copa do Mundo, agora, aqui daqui a 2 anos, e nós temos o CT do São Paulo, e eu não vejo empenho dessa prefeitura, Gilmar. Se eu sou o prefeito dessa cidade, eu não tenho dúvida que eu já teria trazido uma seleção aqui para Cotia para ficar hospedada aqui no São Paulo. É uma oportunidade de ouro que a cidade está perdendo. Nós temos um modal turístico na cidade de Cotia completamente inexplorado. Nós temos o maior templo budista da América Latina. Nós temos um convento enclausurado, católico, aqui, que é uma coisa belíssima, de uma fé linda. Nós temos uma igreja matriz católica de 1600 e bolinha. Ou seja, nós temos uma condição de turismo religioso aqui que é muito grande. Eu incentivaria vir para Cotia uma ação turística muito mais aprofundada, né? Então, essas questões, para mim, são muito claras e claras. Para encerrar, passar a régua, como diz, em uma frase de 15 segundos, me convence a votar em você. Gente simples, em lugares pouco importantes, fazendo coisas simples, são capazes de mudar o mundo. Eu acredito nisso.